Olá, prezados alunos, estamos novamente aqui para conversarmos agora sobre a unidade 1. Como eu disse para vocês, na apresentação da disciplina, na unidade 1 nós vamos trabalhar a origem e a composição das células. Então vocês terão aí na sala virtual de vocês 3 aulas em PowerPoint. A primeira aula vai ser sobre origem e evolução celular. A segunda aula nós vamos falar sobre procariontes e vírus. E a terceira aula, então, nós vamos falar sobre biomoléculas, onde nós vamos abordar água, proteína, carboidrato e ácidos nucleicos. Na primeira aula, nós vamos falar o que em origem e evolução celular. Nessa aula, nós vamos iniciar nossa abordagem com o surgimento aí da Terra em 4 bilhões e meio de anos atrás. Em seguida, nós vamos, então, estudar as teorias que envolvem o surgimento da célula. Então, os estudos mostram que essas células aí surgiram então de moléculas inorgânicas que encontravam nos oceanos primitivos, junto com o calor da Terra e também com os raios das várias tempestades que aconteciam. Então, nós vamos abordar como aconteceu esses processos químicos que levaram então à formação do coacervado. Aqui é o coacervado. Coacervado, então, é uma estrutura envolta por membrana que a gente tem um material genético dentro que no início considera-se que seja o RNA. Nós vamos ver a teoria de Oparin, onde ele sugere esse início do surgimento da célula e em seguida nós vamos estudar então os experimentos de Miller provando que é possível a vida ter surgido de interações químicas. Mais à frente nós vamos falar sobre como apareceu então as organelas dentro da célula e nós vamos entender como surgiram as mitocôndrias e os cloroplastos. Nós vamos então entender no final da aula que nós temos 2 tipos diferentes de células, as células procariotas e as células eucariotas. Sendo que as células procariotas, elas são aquelas células que mais se assemelham à célula primitiva. Como vocês já devem lembrar, devem saber, a célula procariota, ela é chamada, a diferença dela da célula eucariota é que ela não possui núcleo, nem outras organelas. Então, seu material genético, ele está disperso no citoplasma. E a célula eucariota, como o nome diz, de verdadeiro e cárion, de membrana do núcleo, então as células eucariotas, elas possuem núcleo. E por isso, ela então é separada aí como célula eucariota. A célula eucariota, além do núcleo, ela tem diversas outras organelas, como por exemplo, retículo endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi, lisossomos e mitocôndrias, cloroplastos. Então, a célula eucariota contém todas essas organelas. Nós temos 2 tipos de células eucariotas, a célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal. E aí é importante, então, nessa aula, que vocês se atentem ao surgimento inicial da célula, que vocês se atentem à diferença entre célula procariota e eucariota e também deem uma olhada em diferença entre célula eucariota animal e vegetal. Apesar que nós vamos voltar a falar desse assunto numa outra aula. Depois dessa aula, eu coloquei uma tarefa avaliativa para vocês. Então, nessa tarefa, eu sugiro o quê? Eu sugiro para vocês a leitura de um texto, de 2 páginas da internet e que assistam um filme. O filme é curto, mas ele é muito interessante para que vocês entendam como ensinar essa parte da biologia celular. Então, eu sei que nós podemos pensar de formas diferentes, ter conceitos diferentes, mas é importante vocês olharem todos os lados e é isso que eu quero que vocês façam nessa tarefa. Que vocês, então, avaliem todo esse material disponível e vão me enviar um texto. Eu acho que é fundamental para todo o curso de biologia de vocês esse conhecimento. A tarefa avaliativa eu vou dar mais uns dias, porque são algumas páginas e o filme para que vocês assistam. Então, vocês terão alguns dias a mais do que das outras tarefas. Depois, vocês verão a aula sobre procariontes e vírus. Então,
vocês verão, né, mais à frente em microbiologia, o estudo dos procariotas. Mas, para a gente entender essa diferença entre as células, eu coloquei então, né, essa aula onde vocês vão ver a diferença de procariota. E vão entender também o que é o vírus, tá? Então vocês vão ver lá que o vírus ele é acelular, tá? Então ele não é considerado célula, ele não é uma célula e, portanto, ele não consegue se dividir. Para isso, ele necessita de uma célula hospedeira. Então nós vamos tratar isso nessa segunda aula e, por fim, na última aula da unidade, nós vamos entender como que essas moléculas, como que essas substâncias químicas, elas estão organizadas para formar as organelas, para formar a membrana e para formar a célula. Então nós vamos estudar a água, né, porque a gente viu que a célula surgiu no ambiente aquoso, então por causa disso, todos os seus processos aí dependem da água. O citosol é uma solução aquosa, onde a gente encontra a água ali que vai estar então envolvida em todos os processos metabólicos da célula. Depois nós vamos entender as proteínas, então para isso a gente vai precisar estudar os aminoácidos, que são as estruturas que vão formar uma cadeia polipeptídica, formando então as proteínas. Nós vamos estudar os carboidratos, que são os açúcares, que são eles que vão dar energia para a célula, vão gerar ATP. E, por fim, nós vamos entender os ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são os nucleotídeos que vão, então, se agrupar, né, através de ligações químicas, formando o RNA e o DNA. Lembrando que o DNA, né, nas células, é o que guarda a informação genética. E o RNA, então, é aquela molécula que vai ler essa informação genética no DNA e vai produzir proteínas a partir dessa informação genética. Então, eu aconselho a vocês, né, a estudarem um pouquinho sobre essas moléculas, tá? Talvez vocês também podem estar vendo isso de química, então vocês já vão estar aí ao mesmo tempo estudando para outras disciplinas. E ao final da unidade vocês vão ter um fórum, tá? O fórum, então, onde nós vamos discutir uma questão também sobre a unidade. Então eu espero que vocês estudem e ao final de cada aula, o último slide tem a bibliografia que eu utilizei para essa aula. Então estão lá os livros e os capítulos do livro. Então, bom estudo e até o nosso próximo encontro.